Tudo bem, Adri? Bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, Bom Heisen. dia. Bom dia, ouvintes. Depois de alguns dias de licença, voltando aqui ao trabalho. É isso. Tá melhor, né? Tô melhorando aos poucos e vamos em frente, porque o mês, esse período aí, do para até o segundo turno, tem muito trabalho pela É frente isso, para o jornalismo brasileiro. exatamente. Às vezes o corpo dá um aviso ali pra gente ir mais com calma. Foi o que aconteceu. Adri, bom ter de volta você aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essas medidas, essas promessas, né, que o governo tem não só feito, mas agora tirado do papel e, assim, comprometendo muito 2023. Às vezes a gente recebe algumas mensagens de ouvintes falando, eu não tenho nada contra um candidato, mas será que não vai mudar muito as coisas no ano que vem? Será que não vai, piorar muito o cenário se mudar o governo, por exemplo? Enfim, a questão é que quem assumir a bronca, né, Adri, vai ter um problemão já pela frente, independentemente do resultado das urnas. Esse cenário já está traçado, porque são várias promessas dos dois candidatos, e, com certeza, o governo, o próximo presidente da República, terá que assumir esses compromissos e gastar mais. Essa é a questão em discussão na área econômica, tanto de um lado quanto de outro, e motivo de incerteza no mercado financeiro. Mas um ponto que eu gostaria de ressaltar é o poder da caneta do presidente Jair Bolsonaro. Ele anunciou mais medidas, vai conceder o 13º a mulheres, chefes de família, que recebem o Auxílio Família em 2023, caso reeleito, mas são promessas que vão acontecendo e se somam. O jornal Estado de São Paulo fez uma conta e já chega essas promessas eleitorais a 160, próximo de 160 bilhões de reais. Tudo isso, fatura chega, não vai chegar no ano que vem. Bom, e como é que dá para buscar espaço, se é que dá para buscar espaço no orçamento para isso? Da onde sai o dinheiro, Adri? Heisen, a questão é que o governo, o próximo presidente, vai buscar espaço gastando mais, e para isso terá que mudar a regra fiscal, a regra, mais uma vez, o teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas, ele terá que ser alterado. O governo Bolsonaro fala em enviar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para flexibilizar o teto, e a equipe do ex-presidente Lula fala em mudar a regra, mas, de qualquer forma, assumindo aí um período de transição, com o que eu disse que é uma licença para gastar. O tamanho dessa licença, essa licença temporária, até que a regra seja alterada, seja construída uma nova regra, é que está sendo discutida e ainda não foi apresentada à mesa pela equipe do presidente, tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Adri, o tamanho desse impacto já está em torno de 160 bilhões, né? Dessas promessas, Exatamente. desse dinheiro que está sendo empenhado e prometido. Exatamente, já está em 160 bilhões de reais e tende a aumentar, porque tem nessa conta, não tem uma questão muito importante, que é zerar a fila do SUS, que é uma promessa da presidenciável Simone Tebet. Ela calculava algo em torno de 8 bilhões de reais para zerar a fila. Zerar a fila significa fazer todos esses atendimentos que ficaram represados durante a pandemia, inclusive cirurgias importantes, os brasileiros esperando na fila do SUS algo entre 8 e 10 bilhões de reais para enfrentar esse problema também. Então, são contas que vão aparecendo, o que o mercado quer que esteja, o mercado financeiro, os investidores, que o próximo governo apresente uma sinalização clara. Mas ainda estamos no período eleitoral, novas medidas a gente pode esperar pela frente, e o governo Bolsonaro, ele aposta muito na questão do auxílio do consignado para o Auxílio Brasil, um tema que eu venho falando há muito tempo.
aqui na Rádio Eldorado, e ele escolheu estrategicamente segurar a concessão a regulamentação total desse Auxílio Brasil para esse período. Sim. E isso foi anunciado ontem pela presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, prometendo aí lançar muitas instituições lançando esse auxílio. As pessoas vão receber esse dinheiro, provavelmente, nesse período, até o segundo turno das eleições. Isso tudo foi milimetricamente desenhado. Eu tive aí em São Paulo com o Heisen, na sabatina da Simone Tebet, no Estadão, né, na sabatina antes das eleições, perguntei à candidata sobre esse auxílio, sobre esse consignado, como se um poder a mais do presidente. Ela, na ocasião, disse que não iria sair, porque estava todo mundo com medo de assinar essa regulamentação, e os técnicos com medo e tal, mas o que a gente viu é que está saindo o auxílio, o consignado do Auxílio Brasil, com uma medida que já foi questionada, polêmica, de você financiar o endividamento de brasileiros que ganham um auxílio para comer. E aí aumenta também Sobreviver. a proporção, né? Porque se a gente vai incluir mais 520 mil famílias nesse contingente atendido pelo Auxílio Brasil, então passando de já 18 milhões até agora há pouco a quase 21 milhões, às vésperas desse segundo turno. Tem a questão de que tem muita gente na fila, você sempre fala sobre isso, né? Fala sobre a importância desse benefício para essas famílias nesse contexto social que a gente está vivendo, ao mesmo tempo que tem que ter responsabilidade para isso virar o ano e continuar pagando R$600, ou isso não comprometer outros lugares do orçamento. E, ao mesmo tempo, aumentando o número de famílias, portanto, desse contingente, que vai poder ter acesso a esse endividamento, né? Na verdade, esse empréstimo que vai virar um endividamento, né, Adri? Esse empréstimo, esse modelo de consignado, ele ainda vai trazer muita dor de cabeça para os beneficiários e também para quem está financiando. A Caixa é um banco público e está tendo uma atuação aí, com uma atuação eleitoreira ao colocar esse financiamento. É um financiamento, no momento, com viés eleitoral, e esse é um problema que vai aparecer lá na frente também, porque muitas dessas pessoas, elas acham, eu converso muito com o pessoal da área social, desde a pandemia, Carol, e muitas pessoas são pessoas muito pobres, e elas, às vezes, muitas delas não estão imaginando que esse dinheiro vai entrar e que tem um financiamento aí para recorrer, para pagar nos próximos anos. É difícil você imaginar uma pessoa que está precisando do auxílio justamente para sobreviver, para comer, e ainda ter que designar uma parte desse financiamento, desse dinheiro, para o pagamento do empréstimo. Bom, e lembrando que é um negócio certo, né? Sim, porque o banco vai receber de acordo com aquilo que pingar na conta do Auxílio Brasil do beneficiário. Não tem por onde escapar o beneficiário. Vai faltar para alguma coisa, né, Adri? Exatamente. Você imagina onde que vai parar essa conta daqui a algum tempo. Vai parar na conta do governo. Isso. Então tá aí, a Adriana Fernandes com a gente, e ela volta na sexta-feira aqui ao Jornal Eldorado. Bem-vinda de volta, Adri, até sexta. Até. Obrigado, Heisen, Carol, todos os ouvintes. Espero que com uma voz um pouco melhor na sexta-feira.